Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu trago esse exercício sobre potenciação no contexto dos juros compostos, que são aqueles juros multiplicativos, ou seja, os juros sempre incidem sobre o capital do mês anterior e não sobre o capital inicial. Portanto, o que acontece é que em vez de ir somando sempre a mesma parcela, a gente vai multiplicando o mesmo fator a cada mês. E é por isso que eles são uma aplicação muito interessante do conceito de potenciação, como a gente vai mostrar agora. Então, essa é a ideia que a gente tem aí no nosso problema. Essa tabelinha nos mostra como seria a evolução desses valores ao longo de um período. Reparem que de abril para maio, a gente teve um acréscimo de R$500. E de maio para junho, um acréscimo de R$525, exatamente por causa daquilo que eu estava falando. À medida em que o tempo vai passando, a gente vai tendo juros sobre juros. Então, não dá para a gente pensar nesses juros de forma aditiva. A ideia é que a gente encontre um fator multiplicativo para saber exatamente qual vai ser o montante no mês anterior, no caso, no mês posterior. É fácil a gente fazer essa conta quando a gente olha para um capital inicial redondinho, como esse 10 mil aqui. Reparem que de abril até maio, a gente multiplicou o resultado por 1,05. E é exatamente esse mesmo fator que vai aparecer nos outros meses. Na prática, se eu quiser saber qual seria esse fator, basta pegar qualquer valor de qualquer mês e dividir pelo fator do mês anterior, dividir pelo montante do mês anterior. Vocês vão reparar que o resultado vai ser sempre 1,05. Ou seja, isso equivaleria a um aumento de 5% ao mês. A gente pode resolver esse tipo de problema sempre pensando nesse fator multiplicativo. Então, essa é a lógica multiplicativa que eu vou mostrar para vocês ao longo dessa resolução. Ou seja, a ideia é que para obter o montante de cada mês, basta pegar o montante do mês anterior e multiplicar por 1,05. Por exemplo, se a gente quiser o montante do mês de agosto, a gente pode pegar o montante do mês de julho, que a gente tem no enunciado, e multiplicar por 1,05. Mas eu queria aproveitar esse exemplo para mostrar para vocês como é que seria isso na forma de potenciação. Se a gente quiser pegar o mês de abril e quiser chegar a partir dele até o mês de agosto, a gente teria que fazer esse cálculo 4 vezes. Ou seja, esse fator vai ser multiplicado 4 vezes. Seria de abril para maio, depois junho, depois julho e finalmente agosto. Isso significa, então, pegar esse termo 1,05 na quarta potência, 1,05 com o expoente 4. Esse chapeuzinho é o que a gente usa normalmente em linguagem de texto para representar expoente. Então, isso é uma operação de potenciação. Se eu pegar 1,05 multiplicar por ele mesmo, se eu for pegar 4 vezes esse mesmo fator, isso equivale a usar a potência quarta, usar a base 1,05 elevado ao expoente 4. Então, se eu multiplicar isso por 10 mil, que seria o montante do mês de abril, eu vou obter exatamente o mesmo resultado que eu obteria multiplicando o montante de julho por 1,05. Seria esse resultado aqui. Então, o valor que a gente teria em agosto seria de R$ 12.155,06. Se eu pegar e multiplicar isso mais uma vez por esse mesmo fator, ou seja, de 1,05 elevado à quarta potência, eu poderia pular 4 meses. Então, eu chegaria de agosto até dezembro. Isso equivale a pegar o montante do mês de abril e multiplicar o fator 8 vezes, porque de abril até dezembro a gente tem exatamente 8 meses. Então, isso equivale a pegar 1,05 na oitava potência e multiplicar pelo capital de abril. Então, a gente chegaria a este resultado aqui em dezembro. Ou seja, se a gente pegasse uma aplicação que aumentasse 5% ao mês, começando com 10 mil em abril, a gente já teria R$ 14.774,55 no mês de dezembro. Então, essa é a lógica multiplicativa que a gente vai usar daqui para frente. A gente pode usar, por exemplo, essa mesma lógica para encontrar valores anteriores ao mês de abril. Supondo que a gente tivesse uma aplicação começada lá no início do ano. A gente sabe que em abril a gente já tinha R$ 10 mil. Como é que eu faria para calcular o montante do mês anterior, por exemplo?
Eu posso usar exatamente a mesma lógica, pessoal. Só que em vez de multiplicar para encontrar os valores posteriores, eu vou dividir. Eu vou fazer a operação inversa. Se em vez de ir para frente no tempo, eu quero ir para trás, eu vou dividir em vez de multiplicar. Então, para calcular o montante de março, eu posso pegar o montante de abril e dividir por 1,05. Isso equivale a fazer 10.000 vezes 1,05 elevado na potência menos 1. E aqui a gente já entende bem como é que funcionam esses expoentes negativos. É como se eu estivesse calculando o montante de trás para frente, como se eu estivesse voltando no tempo um mês. E é exatamente por isso que a gente usa esse expoente menos 1. Então, eu queria rapidamente mostrar para vocês na calculadora como é que a gente faria esse cálculo. Então, nós temos aqui 1,05 na potência menos 1. Eu vou usar este botão aqui, que é o botão de potência, só que eu não quero elevar a 1, eu quero elevar a menos 1. Então, eu vou usar este botãozinho aqui para trocar o expoente de sinal. E aí a gente chega a esse resultado. Se eu multiplicar isso aqui por 10.000, eu vou obter exatamente o montante de março, que seria R$ 9.523,80. Reparem que se a gente multiplicar isso aqui agora por 1,05, a gente vai chegar exatamente naquele montante de abril, que seriam os R$ 10.000. Agora a gente vai voltar aqui para o nosso enunciado. Vamos pegar agora o item C. Usando essa mesma lógica, como é que a gente calcularia um montante de janeiro? Reparem que aquela ideia de usar a potência para ir de trás para frente continua valendo. Se a gente tem um montante de abril e quer chegar até janeiro, a gente tem que voltar 3 meses. Eu poderia pegar o mês de março e repetir o procedimento mais 2 vezes, né, para ir para fevereiro e depois janeiro, ou posso simplesmente pegar o montante de abril e pegar 1,05 na potência menos 3 e multiplicar por 10.000. Ou seja, menos 3 porque eu estou voltando 3 meses em relação ao valor inicial, que é em abril. Então, se a gente fizer esse procedimento, a gente vai chegar até esse valor aqui, de R$ 8.638,37. Na letra D, a gente tem, ainda usando a mesma lógica multiplicativa, um valor intermediário, um valor que não está no início do mês, mas sim no meio de um mês. Então, eu quero calcular o montante referente a 16 de abril. Então, observem que 16 de abril seria exatamente a média entre 1º de abril e 1º de maio. Eu escolhi essa data de propósito para pegar um dia que fosse exatamente no meio do mês. Então, reparem que em relação a 1º de abril, ainda não se passou um mês inteiro, mas sim metade de um mês. Então, eu posso usar exatamente a mesma lógica, só que em vez de multiplicar 1,05, eu vou pegar 1,05 na potência 1/2. Fazendo isso, eu vou estar calculando, na verdade, a raiz quadrada de 1,05. Reparem que se eu fizer a raiz quadrada de 1,05 e depois multiplicar isso novamente, eu vou ter exatamente o valor 1,05. Então, pelo fato de a gente ter uma lógica multiplicativa, quando a gente chegar na metade do mês, a gente ainda não vai ter a metade do dinheiro. Então, a gente não chegaria no 10.250, que seria o meio termo, entre 10.000 e 10.500. Mas a gente tem aqui um valor um pouquinho menor do que a metade. Isso acontece exatamente porque a lógica é multiplicativa e não é uma lógica aditiva. Então, a gente pode usar esse mesmo raciocínio para calcular o montante em 16 de junho. Novamente, a gente tem um meio termo, é um dia que está na metade do caminho. Não é ainda o dia 1º, nem de um mês e nem de um mês posterior. Ou seja, é o dia que está entre 1º de junho e 1º de julho. Então, contando a partir de 1º de abril, para chegar em 16 de junho, a gente teria que percorrer o equivalente a 2 meses e meio. Então, a gente vai ter um cálculo como esse aqui. Eu vou pegar essa potência, 1,05 elevada a 2,5, e multiplicar por 10.000. Então, vou rapidamente fazer isso aqui também na calculadora para vocês. Então, eu tenho 1,05 elevado a 2,5, ou 2,5, né, já que seriam 2 meses e meio,
Então, se eu multiplicar o resultado por 10.000, a gente vai chegar lá naquele valor que a gente tinha visto, 11.297 com 26 centavos. Bom, então como é que a gente poderia agora generalizar esse problema? Se eu quisesse uma fórmula para calcular o montante obtido em função do tempo, qualquer tempo que fosse. Primeiro eu preciso entender qual seria o instante inicial, né? O nosso tempo igual a 0 equivale a essa data de 1º de abril. Uma data que eu escolhi porque a gente sabia que nessa data o valor era exato. Era um valor de R$10.000. Então, a partir dessa data, se eu pegar 1,05 elevado a qualquer expoente que eu quiser e multiplicar por 10.000, eu tenho o valor do montante em qualquer instante que eu quiser, sendo que esse T é a medida em meses contando a partir de 1º de abril. Tá? Então, se eu pegasse, por exemplo, um T igual a 7, eu teria o valor calculado no dia 1º de novembro, exatamente 7 meses após o início, que seria em 1º de abril. Então, o que significariam os expoentes negativos nessa fórmula, pessoal? Negativo é tudo aquilo que vem antes de 1º de abril. Qualquer período anterior a essa data equivaleria a um expoente negativo. É como se a gente estivesse contando o tempo de trás para frente. E o expoente fracionário significa que a gente ainda não completou um mês, já que a gente considerou 1º de abril como mês inicial e o tempo considerando sempre em relação ao 1º dia de cada mês, a gente poderia calcular montantes intermediários usando essa mesma lógica. Então, se eu quiser pegar um dia que não seja o dia 1º, eu não teria um mês inteiro completado. Então, eu poderia fazer o cálculo proporcional ao mês que a gente já tem, utilizando um expoente fracionário. Ok, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco a vocês a fazer essa relação entre as potências, tanto com expoentes naturais, quanto expoentes negativos, expoentes fracionários e os juros compostos, que também são uma aplicação muito importante. Tchau, pessoal!